Você vira. José não fala, porque não comeu o livro. José Brana não comeu o livro. Se comesse, ia falar. José Brana está imprimindo e mandando. Ó. Aí chega uma caixa, eu trago, vocês vão ler. Né? Mas ele não fala. Não. Mas ele é profeta, o pai dele diz que é. É mesmo. Mas não comeu o livro do pai, não. Se comesse, ia falar. João comeu para falar. Será que nós não vemos isto? Senão ia vir a mensagem do irmão Brando e uma fitinha do José. Para dizer o que era o sétimo selo, que é o novo nome. Mas não veio a fitinha. Deus já trabalhou lá. Lá é o armazém, só manda. Está aqui. Deus já trabalhou. Deus trabalhou na Alemanha com Lutero. Você pensa que Lutero não teve filho também? Teve. Seguiu a mensagem do pai. Só que logo Deus já estava na Inglaterra, no Reino Unido, com João Wesley. João Wesley também teve filho, uma mulher também muito, que não era convertida não, a mulher dele nem convertida era, ele era o mensageiro. Teve filho? Teve. Mas logo Deus já estava trabalhando lá no outro lado do oceano, com os pentecostais. O Espírito Santo caiu em 1906, na rua Azusa, uma multidão de gente, 12 pessoas. Um homem negro chamado William Sy, faltava um olho, era pentecostal, 1906. 12 pessoas orando, Deus desceu, se maravilharam, falaram em línguas, e os dons foram restaurados na igreja. William Branham nasce em 1909. O ministério começa em 47, 46, 47, depois da Segunda Guerra Mundial. Depois que Israel volta para sua pátria, o anjo do Senhor disse ao irmão Branham: agora você vai com essa mensagem. Ele disse: naquele mesmo dia que Israel se tornou uma nação, ele me mandou ir às nações. Nós tivemos a mensagem de Apocalipse 10, 1 a 7. Os 7 selos foram abertos pelo Cordeiro, revelado pelo leão. Foi aberto nas eras pelo Cordeiro e foi revelado pelo leão. Nós temos hoje a mensagem do leão, porque ele já aparece, como nós vemos na fotografia, o leão, o juiz. Essa é a mensagem de juízo. Não é mensagem de misericórdia, é de juízo. E Deus recolhe o profeta depois que tudo está revelado. Agora, Deus tinha uma promessa para o final da mensagem. Será que nós temos tempo de ler tudo? Temos, sim. Mensagem: muda Deus seu parecer? 80. O Espírito Santo tem de estar vivo na igreja. Sempre. Conduzindo a igreja para a era em que ela está vivendo. Para confirmar a palavra que está prometida para essa era. Deus falou a palavra desde o princípio, e um tanto para esta era, e um tanto para essa era, e um tanto para aquela era. Isso sempre acontece exatamente dessa maneira. E veja, e o Espírito Santo tem de estar vivo na igreja, para fazer esta igreja viver o seu dia. Mas as pessoas estão esperando o irmão Branham voltar para que as pessoas recebam abraço. Olha o que está escrito aqui. O ministério. Cadê o ministério da cura? João Batista não era o ministério da cura. Era anunciar, precursar o Messias. Jesus era o ministério da cura. Branham era o ministério da cura, a esposa não. A esposa é o ministério de mostrar a palavra revelada.
A era do boi foi a era do sacrifício, não foi a era da cura. A era do boi, os irmãos davam suas vidas por causa dessa palavra. É isso. Hoje não vai se repetir a era do boi. Hoje é a era da águia. Vocês estariam prontos para dar suas vidas por essa palavra? Não, porque hoje não é mais a era do boi, não é a era do sacrifício. Nós tivemos a era do sacrifício, que eles davam suas vidas. Nós tivemos o tempo da primeira e segunda etapa, que o sétimo anjo conhecia o segredo dos corações, havia ressurreição de mortos, mas existe hoje também, mas não é o ministério da noiva. O ministério da noiva é comer o livrinho e reprofetizar outra vez. Ele tem que estar aqui hoje para confirmar este ministério no último dia. Sinais do último dia. Derramamento do Espírito Santo do último dia. Ele simplesmente tem de estar aqui para fazer isso. E não se pode obter isso através da operação de sistemas. Deus tem um sistema. Ele é aquele que nos deu o Espírito Santo. Deus operou na era do leão com Paulo. Na era, depois do leão, veio a era do boi. O boi era um animal de sacrifício. Você sabe que naquele tempo, os irmãos, o Espírito Santo desceu neles diferente do Pentecoste. Diferente do tempo de Paulo. Quando eles iam sendo levados para a fogueira, eles iam cantando. Eles iam cantando. Como é que agem os cristãos hoje? Contendendo e discutindo a palavra. Né? Brigando, eles iam cantando. Eles tinham o Espírito Santo. Tinha aqueles que não tinham o Espírito Santo daquele dia, o Espírito Santo daquela hora. Eles negavam, porque eles não tinham recebido o Espírito Santo daquela hora. O boi vai ao sacrifício quieto. Hoje nós vimos um caminhão de boi, nem sabe para onde estou indo. O matador leva para cima, mas nem sabe, pensa no pasto. Né? Eles vão para o prato. Pasto? Não, vamos para o prato. É boi. Depois veio a era do homem, astúcia. Lutero, Wesley. Os reformadores. Veio a era da astúcia do homem. Deus trabalhou. Porque era o espírito do homem naquele dia. Deus não mostrou batismo para ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, nem ceia com pão asno, com vinho, com lava-pés. Não. Não era o tempo. Aí nós tivemos depois do homem a águia. A era do olho. A revelação da palavra. Elias. Você sabe que João também é uma águia. A esposa é uma águia. Você pode ver que Brana foi perseguido, mas não foi sacrificado. Nós já temos leis dos direitos humanos. Tem um monte de leis hoje para proteger, até cachorros protege hoje. Gato, tudo, animal de selva, cobra, tudo é protegido. Nós estamos vivendo em outro dia. E as pessoas querem exigir, não, mas esse é um ministério, tem que ter grandes campanhas de cura. Não, os imitadores estão fazendo isso aí. Lá ganhando dinheiro, milhões e milhões, comprando fazendas e jatos. Eles pegaram isso lá atrás. Nós estamos na era do arrebatamento. Nossa mensagem é uma mensagem que nos leva a ter uma fé para sermos mudados e sermos tirados daqui.
Nós não estamos aqui ensinando o povo a amar essas coisas daqui, não. E Deus nos dá casa, dá carro, mas não é para botar amor nessas coisas. Às vezes a pessoa acha difícil até dar um dízimo na igreja. Acho entregar dízimo na igreja. É difícil. Como que nos espera, gente? Agora, para isso tem que ter uma liderança verdadeira, que tem a bússola, não a bússola da ressurreição isolada. Vai te levar para um outro lugar. Não a bússola da dualidade, do encontro de pastores. Tem que ser a bússola dos 7 trovões, do novo nome. É do que está aqui. Eu queria, mas eu já citei São João 16 e 13, Romanos 8 e 1. Você sabe o que diz? E agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação. Graças a Deus. Querem me condenar? Te condenar? Não tem mais nenhum. Nós estamos dentro. Glória a Deus. Nós estamos dentro desse 7º selo, dentro desses 7 trovões. Estamos em Cristo. Estamos dentro desse 3º compartimento. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que vocês tivessem aquela fome, aquele desejo por essas coisas. Quando eu leio, eu tenho que parar um pouco. Porque surge as mensagens dentro. Minha alma alimenta. Tem que parar um pouco para não embriagar. Senão você se embriaga. Você bebe demais este vinho, que é vinho puro. É comida. Romanos 8, verso 9. Ele diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo não é dele. O que é o Espírito de Cristo hoje? O Espírito da mensagem do dia. Quem não tem o Espírito da mensagem do dia, não é de Cristo. É de um sistema, é de um grupo, mas não é de Cristo. Não é de Apocalipse 10, do 8 a 11. Estão discutindo e contendendo, se separando. Nós temos um grupo que diz que crê que Jesus veio em 63, mas contende com a mensagem do dia, contende com Josué. Aí diz, não, o novo nome não é bom. Agora, João já está além disso aí. A mensagem de uma só pessoa. Nós temos que acompanhar. Senão nós vamos ficar para trás. Acompanhar a mensagem. Amém. O povo tinha que dormir, mas os guardas tinham que estar acordados. Porque a nuvem, ela podia, de uma hora para outra, se mover. Quando ela se movia, tinha que desarmar as tendas e ir atrás. Senão ficava para trás, perdido no deserto. Ela era o guia. Vamos ler aqui do 7º selo, 275. Vocês notaram, aquele anjo em particular, eu disse, lá era um anjo estranho, falando do 7º anjo. O 7º anjo celeste, ele era um anjo estranho da constelação, como nós temos ali na revista Life, de 28 de fevereiro, ele era um anjo estranho. Para mim, ele pareceu mais do que qualquer dos demais. Lembram-se disso? Eles estavam numa constelação, 3 de cada lado e um em cima.
3 aqui e um em cima, formando a pirâmide. Agora o irmão Brana manda os irmãos ficarem 3 aqui, e ele fica na pedra de cima e tira uma fotografia naquela caçada. Ele faz assim, ele mostrando como é que eles estavam, e ele ficou na parte do meio ali, com uma pedra de coroa, porque Deus manifestou numa carne, a carne chamou Brana. A carne não chamou Jesus, não chamou Pedro nem Paulo, chamou Jesus, a carne. Porque era o novo nome do vencedor. O vencedor foi Jesus Cristo no Calvário. Olha, e aquele, exatamente ao meu lado aqui, contando da esquerda para a direita, teria sido o 7º anjo. Ele era mais resplandecente, significava mais para mim do que os demais. Lá estava Paulo, estava Lutero, Wesley, mas ele significava mais para Brana. Porque, veja bem, o 7º tinha seu corpo na terra, vivo. Os demais não tinham. Os demais não podiam manifestar em carne aqui. Somente o 7º podia se manifestar. Era o anjo forte, era o próprio Senhor Jesus Cristo. Só que ele tinha um corpo aqui que ele preparou desde bebê. Ele o visitou e acompanhou desde bebê. Ele mandou que ele mudasse para o Arizona. Olha, lembra-se, eu disse, ele tinha o peito estufado, assim, e estava voando em direção ao leste. Vocês se lembram dessa maneira, né? Eu disse, isso me apanhou, me suspendeu. Lembra-se disso? Ele veio e apanhou ele. É como diz o profeta Ezequiel, né? Que ele foi levado no Espírito. Agora, ele diz, ele me apanhou, me suspendeu, me levou 40 quilômetros de altura. Agora, 40 é número de juízo. Era o tempo do juízo. Ele estava vindo com cabeleira branca. Só que 40 é só em português, gente. Em inglês é 36 milhas. Se fosse 40 milhas, o juízo era lá. Era o tempo do juízo para a América. Mas o 40 tinha que ser aqui no Brasil. Tinha que converter essas milhas, que uma milha é 1.600 metros, essas 36 milhas, em 40 quilômetros de altura. O 40. Podia ser 42, 43, mas estava dentro da casa dos 40. Se for 49, está dentro da casa dos 40. Me levou. O avião vai até 10, 12, 13 mil metros de altura. A gente não vê praticamente nada aqui embaixo. Principalmente quando está sobrevoando o deserto. Some. O irmão Brana não foi de nave espacial. Lá em cima, você se arrebenta. A 3 mil metros de altura, já está gelado. A 10 mil metros, se o avião tem um furinho, você já morre de parada cardíaca. E o avião cai. Ele foi a 40 mil metros de altura. Não foi nada, ele não foi comprimido em nada. Foi levado pelo 7º anjo. E lá conversou com eles. Tem um irmão aí que hoje é pastor, ele disse, irmão Lindomar, mas eu não dá para crer que ele foi levado. Um irmão que não conhece a Bíblia. Porque Filipe foi levado de uma cidade para outra. Filipe foi até mais longe do que o irmão Brana. Filipe viajou quase 4 mil quilômetros, uma distância como daqui a Belém, no Espírito, e chegou na cidade. Opa, o senhor está vendo aquele carro lá? Acompanhe ele. Já viajou? Viaja mais! E lá estava o eunuco lendo o livro de Isaías, disse, você compreende o que está lendo? Ele disse,
Eu posso entender se alguém não vir me ensinar. O irmão Brana disse que ele já tinha viajado a quase 4.000 quilômetros. Deus o levou. Aí veio o sétimo anjo aqui, foi a 40 quilômetros de altura. Foi nesse corpo, depois ele voltou nesse corpo. Estava caçando com os irmãos, estava com roupa de caça. Acho que os americanos disseram, deixa esse meio de lado, não vamos tocar muito nesse assunto do irmão Brana. O Brana é um bom homem e tudo, né? Mas vamos deixar. Isso aí não explica, nem explica isso. Aqui está, aquele com... Agora, ele disse, isso me apanhou e me suspendeu. Me colocou dentro da constelação. Leia a mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, Deus porém fora da sua vontade, que um irmão veio e disse assim, irmão Brana, eu vejo o senhor lá dentro da nuvem. Pega a mensagem quando ele está falando sobre a nuvem, um irmãozinho veio e disse assim, eu vejo você dentro da nuvem. Aqui está, aquele com o sétimo selo, a coisa que eu tenho desejado saber a vida toda. Amém. Esses outros selos significaram muito para mim, naturalmente, né? Mas só, vocês não sabem o que este tem significado. Por uma vez na vida, o irmão Brana esmurra aqui, ele esmurra o púlpito várias vezes quando ele disse isso aqui. Você não sabe o que este tem significado para mim, esmurra o púlpito. Quando ele estava vendo, e a igreja, América, 3 nações estrangeiras, não estavam vendo. Somente a minoria que estava ali entre eles. Irmão Neville, a irmã Wright Mosley, é que estava vendo. Nem sua família estava vendo. Porque ele via ali. A coisa foi tão grande que ele foi em 63, 64, 65, Deus disse, eu vou ter que te chamar para casa. Senão você vai contar. E isto tem que ser contado lá no Brasil. Vou ter que te chamar. De 63 até o ano 2000, nós viemos ouvir pela primeira vez que o Cordeiro saiu do trono. Viemos ver Deus condenando a obra do Nicolaíta, os encontros de pastores, que a intercessão tinha acabado. E os críticos de lá, olha, daqui a pouco ele vai batizar no nome de Brana. Que Deus tem um novo nome. Que o sétimo selo era Brana mesmo. Mas tem alguns já falando essas coisas aí. Personificadores. Se não diz a fonte aonde eu vi, são personificadores. Tem que dizer de quem eles escutaram, de quem aprenderam. É como os direitos autorais. Nós vemos que as pirataria, que é crime. É crime. Você está ganhando em cima de algo que não é seu. Você não tem os direitos daquilo ali. Deus te abençoe. 304, sétimo selo. Isto mostra que é de Deus, porque veja, encaixa-se exatamente nas promessas de Deus do final da mensagem. Note agora, para a mensagem do fim do tempo, esse selo, afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos. Este selo, ele revelou todos os 6 selos. Quem é que revelou? O sétimo. Este selo, afinal de contas, ele revelou todos os 6 selos. Quem revelou? O sétimo. Por isso ele disse, não conte para ninguém que é você. Não diga, deixa ele descobrir. 304 do sétimo selo. Mas não disse nada sobre o sétimo.
Ele diz, esse selo que é o sétimo, revelou os 6. Revelou Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, nada dele. Eles tiram o olho de mim. Mas a esposa conhece o seu marido. Isso é na voz, ele está mascarado ali, mas eu acho que é ele mesmo. Né? Ele tinha mudado de máscara. Ele está com a máscara de Brana. Ele um dia tinha a máscara de Moisés, ele teve a máscara de Noé. Teve a máscara de Elias, de João Batista. Nesse dia ele veio com a máscara de Brana. Agora, ele tem a máscara da esposa. Porque ela hoje é ele. Deus escondido em você. Deus escondido em mim. Hoje ele está na máscara de João. Com o meu livro. Quando nós chegar naquele grande dia, ele vai mostrar as suas máscaras que ele passou aqui na terra. Satanás também tem um monte de máscara na terra. Vai mostrar as suas máscaras. Vai mostrar Enoque. Um dia eu estava nele. Vai mostrar Noé. Um dia eu estava naquele ali, a Noé. Aí Moisés, um dia eu estava escondido ali dentro. E Coré tropeçou, Abirão tropeçou. Eu estava escondido em Elias, a Jezabel tropeçou, Acabe também, que era judeu, tropeçou. Está vendo Brana? Estava escondido nele. Está vendo João? Está escondido nele. Vamos terminando. Quando ele começar, e o selo do tempo do fim, quando ele começar, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia. Antes de conhecer isso, lembre-se, Apocalipse 10, 1 a 7, 1 a 7, Apocalipse 10, 1 a 7, não entrou no 8. No final da mensagem do sétimo anjo, final, não é no começo, no final. Irmão Brana foi e não tinha sido o final de sua mensagem ainda. Porque a América não sabia nem o novo nome, não sabia que o poder tinha sido o trono, e ele tinha revelado tudo. No final da mensagem do sétimo anjo, que é agora, é Apocalipse 10, 8 a 11, é o final da mensagem. Todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Foram revelados, agora é conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo.